Eu quero cumprimentar toda a igreja com a gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, amada igreja? Quero desejar a todos aí um bom dia, uma ótima quarta-feira em nome de Jesus. Amém? Eu quero deixar, irmãos amados, uma breve palavra, para a nossa meditação nessa manhã de hoje e uma oração. Amém? Em nome de Jesus. Para que o Senhor venha falar aos nossos corações, Eu estava orando, dobrei meus joelhos, eu estou na igreja agora pela manhã, e já dobrei meus joelhos, já falei com Deus e pedi ao Pai também que Ele falasse conosco na sua palavra. E Deus tem uma palavra para mim e para você, amém? Nós estamos, irmãos, em nome de Jesus, em breve, começando aí os nossos trabalhos assim na rádio, na rádio web, Fala Senhor, uma rádio oficial desse nosso ministério, graças a Deus. Estamos nesse mês, nesses últimos meses, sabe, nos preparativos, graças a Deus, que Deus tem levantado aí uma equipe abençoada, o pastor José Roberto, nosso querido irmão Bruno, pastor Alice, a nossa irmã diaconisa também, Daiane, pastora Domingas. Então tá uma bênção e nós estamos aí trabalhando em prol do reino de Deus. Então, os irmãos não estranhem quando vocês ouvirem um vídeo que nós estivemos gravando, que nós estamos colocando, não só para edificar a sua fé, mas também nós estamos se preparando, irmãos, para podermos estar aí trabalhando nesta locução, da rádio. Em breve teremos um trabalho diário, teremos aí, por exemplo, a oração de Daniel, onde Daniel orava a Deus 3 vezes durante o dia. Teremos aí um programa também do estudo da palavra de Deus, o estudo bíblico abençoado com o professor José Roberto, mas depois a gente fala sobre isso, tá bom? Eu quero pedir a Deus que vocês estejam orando por nós, uma grande e eficaz porta se abriu, mas muitos são os inimigos, irmão, porque o inimigo não quer ver o reino de Deus realmente crescer, o inimigo não quer ver que a obra de Deus seja realizada, então ele se levanta de todas as formas, querendo nos entristecer, nos abater, mas nós sabemos que maior é o Senhor que está conosco do que essa criatura que está na terra. Quero deixar uma palavra da parte de Deus para a minha e a sua meditação nessa manhã de hoje. Livro de Números, capítulo 23, versículo 8, está escrito assim, tá? 2 versículos eu vou ler, o 8 e vou ler um outro também. Como amaldiçoarei o que Deus não amaldiçoa, e como denunciarei quando o Senhor não denuncia. Olha só que coisa linda, que coisa tremenda o que Deus ele fala comigo, ele fala com você nessa manhã de hoje, Como amaldiçoarei o que Deus não amaldiçoa, e como denunciarei quando o Senhor não denuncia. Amém? Glória a Deus. Ainda mais aqui no versículo 20 está escrito assim: eis que recebi mandado de abençoar. Olha aí, eis que recebi mandado de abençoar, pois ele tem abençoado, e eu não posso revogar. Amém? A palavra de Deus nos fala, irmãos, nos ensina da seguinte maneira, que não julgueis para não ser julgado, porque com a medida que nós julgamos, nós também seremos julgados. Nos dias de hoje, irmãos, que estamos já aí, Jesus já está às portas para vir buscar a sua igreja. Nós vemos, infelizmente, muitos homens de Deus, muitas mulheres que se dizem ser homens e mulheres de Deus, que infelizmente acabam abrindo a sua boca precipitadamente. Essa é a grande realidade, irmãos. Quando, pastor, eu abro a minha boca precipitadamente, irmãos? Sabe, irmãos, quando nós se queixamos um do outro, quando falamos mal do nosso irmão, da nossa irmã, quando desrespeitamos até mesmo, a nossa liderança. É verdade, porque a Bíblia diz que Deus ele constituiu homens e mulheres de Deus para que estivesse diante do seu altar. Não fomos nós que o escolhemos, mas Ele foi que nos escolheu. E a Bíblia diz o que acerca dos escolhidos de Deus? Que é Deus que capacita os seus escolhidos. Então é Deus que capacita os seus escolhidos. Então não cabe a nós, irmãos, muitas das vezes julgarmos, desrespeitarmos as nossas autoridades constituídas por Deus. É verdade. Veja bem esta passagem bíblica, do que ela não se refere? Se refere a um rei. Que rei era esse?
o rei Balaque, um homem que ele, quando viu o povo de Deus, né, entrar nas suas terras, atravessar o seu país, esse homem de Deus ficou desesperado. Por quê? Porque ele ouviu falar que em todos os termos em que Israel entrava, em que Israel colocava a planta dos seus pés, Deus abençoava e Deus dava a eles aquela terra. E Balaque, preocupado, ele chama agora o profeta Balaão e então ele o contrata, ele o assalaria, ele promete a ele de lhe pagar se ele apenas fizesse uma coisa. Fizesse o quê? Amaldiçoasse o povo de Deus. A princípio, o profeta ele não queria ir. Por quê? Porque o profeta ele conhecia Deus, ele ouvia falar de Deus. Mas irmãos, não adianta você dizer: ah, pastor, mas eu conheço a Deus, eu conheço a palavra. Mas se você não praticá-la, se você não viver, irmãos, desculpa. Se você ficar aí, sabe, seguindo a todo tipo de vento de doutrina, você vai ser como uma folha seca, sendo levada de um lado para o outro pelo vento. E não é isso que Deus quer de nós. O que é um vento, né, irmãos? Todo tipo de vento de doutrina, né? Nós sabemos que hoje a igreja de Cristo é uma igreja muito dividida. Existem, né, milhares e milhares de denominações. Isso é muito bom, é importante que o reino de Deus seja anunciado. Mas o porém, irmãos, que a arrogância dos homens, a dureza do coração do ser humano, é que sempre um quer saber mais do que o outro. Um quer ser sempre melhor do que o outro. E é triste quando a gente vemos pessoas, sabe, que muitas das vezes até vêm de outros ministérios, que aprenderam de uma certa forma, e chega num determinado ministério, mas ele não quer, sabe, obedecer às regras, né, a doutrina, o ensinamento, né, os costumes ali. Irmãos, são diferentes, não é verdade? Porque é para isso que a Bíblia fala o que para nós? Que a igreja é o corpo de Cristo. Cristo é a cabeça. Nós somos os membros deste corpo. Por exemplo, a mão, ela não pode estar no lugar do pé. Os nossos olhos não vai poder fazer o papel da nossa boca. Não vai ter como. Você está entendendo? Então, da mesma maneira. Mas quando nós procuramos se colocar diante de Deus, sabe, realmente procurar aprender no Senhor, isso não somente vai edificar a nossa fé, como também dos outros que estarão nos ouvindo, irmão. Não cabe a nós, sabe, ficarmos aí com mexericos, com disse que disse. O que diz a palavra de Deus para nós sobre a língua? Que a língua tem um poder tão grande, irmãos, que nós podemos tanto abençoar como amaldiçoar. Então não vamos usar da nossa língua, da nossa boca precipitadamente, irmãos. Vamos vigiar. Lembre-se que está escrito na palavra de Deus, que de toda palavra ociosa que sair da nossa boca, irmãos, toda palavra ociosa que sair da nossa boca, sabe o que vai acontecer? Nós vamos prestar conta diante de Deus. Viu? Nós vamos prestar contas diante de Deus. Então não vamos ficar perdendo tempo, irmãos, né? Vamos fazer a obra com amor, com carinho. Vamos se alegrar com aqueles que estão alegres, não é verdade? Quantas almas tem no mundo aí perecendo sem salvação? Quantas vidas estão aí esperando que alguém pregue, né? A Bíblia diz: como poderão ouvir se não tem quem pregue? E como pregarão se não ouviram a palavra? Hoje é muito fácil nós encontrarmos uma pessoa, sabe, olhar para o lado, para o outro, mas aonde? Não na rua, não lá fora, mas dentro da casa do Senhor. Dentro da casa do Senhor, irmãos. Isso é triste, porque nós temos que procurarmos incentivarmos um ao outro. Não é querer parar o irmão, não é querer entristecer o irmão, não é querer apontar o irmão ou a irmã. Não, irmãos, ao contrário, nós temos que incentivar, nós temos que procurar ajudar. Tem um ditado do mundo, que quem não ajude, por favor, também não atrapalhe. Porque quando a gente, sabe, a Bíblia fala que o rei Balaque, chama Balaão. A princípio ele não queria ir. Então o rei manda presentes, oferece dinheiro, oferece ouro, oferece uma série de coisas para ele. Aí ele pensa, até que ele decide, e ele vai. Só que foi uma loucura que ele fez. Por quê? Quando ele se dirige ali para aquela colina, para que do alto ele viesse amaldiçoar o povo de Deus, antes dele subir no topo ali, Deus ainda na sua infinita misericórdia, irmãos,
fala com ele, porque senão Deus iria fulminar aquele homem. Como Deus falou com aquele homem, irmãos? Nós temos que estar atentos com os sinais quando Deus fala conosco. Aquele homem, ele ia montado naquele seu animal, naquele jumentinho dele, né? E de repente, aquele jumentinho, aquele animal que há anos o servia, ele empaca, ele para, ele não sai, não vai nem para frente nem para trás. Aquele homem agora já na carne, né? Porque agora ele já não era homem de Deus. Como um homem que se diz ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, pode ter um coração tão duro, uma natureza tão dura, tão perversa, a ponto de maltratar um animal daquela maneira? E foi o que aconteceu. Balaão desce, começou a chicotear, começou a bater naquele animal. Sabe, aquele homem, Balaão, quando ele desce, ele não só chicoteia, não somente bate, ele chuta, ele maltrata aquele animal. E aquele animalzinho ali, sabe, de cabeça baixa, apanhou muito, até que ele virou a cabeça para aquele homem e abre a sua boca e fala assim: mas meu Senhor, por que o Senhor está me batendo dessa maneira? Eu, há tanto tempo, sabe, eu tenho te servido, há tantos anos, eu tenho te levado, né, para onde você quer ir, há tanto tempo você, sabe, eu te conduzo. Olha só onde está escrito isso na palavra de Deus, tá? Que diz a palavra de Deus. O que diz o Senhor aqui sobre a atitude desse homem e o que a jumenta falou, né? Ali para aquele homem que a espancou. Veja bem, tá? Que diz a palavra de Deus, tá? Números capítulo 22 ou 21 em diante, ó. Então Balaão se levantou pela manhã e abardou a sua jumenta e foi com os príncipes de Moabe. E a ira de Deus acendeu-se, porque ele se ia, e o anjo do Senhor pôs-se no caminho por adversário. E ele ia caminhando, montado na sua jumenta, e 2 de seus servos com ele. Viu, pois, a jumenta o anjo do Senhor, que estava no caminho com a sua espada desembainhada na mão, pelo que desviou-se a jumenta do caminho, indo pelo campo. Então Balaão espancou a jumenta para fazê-la tornar ao caminho. Mas o anjo do Senhor se pôs numa vereda entre as vinhas, e havendo uma parede de um lado e uma parede do outro lado, vendo, pois, a jumenta, o anjo do Senhor encostou-se contra a parede e apertou contra a parede o pé de Balaão, por isso tornou a espancá-la. Então o anjo do Senhor passou mais adiante e pôs-se num lugar estreito, onde não havia caminho para desviar, nem para a direita, nem para a esquerda. E vendo a jumenta, o anjo do Senhor deitou-se debaixo de Balaão. E a ira, olha aí, irmãos, e a ira de Balaão se acendeu-se e espancou a jumenta com um cajado. Então o Senhor abriu a boca da jumenta, a qual disse a Balaão: o que fiz eu que me espancastes essas 3 vezes? E Balaão disse à jumenta: porque zombaste de mim? Quem devera tivesse eu uma espada na mão, porque agora te mataria. E a jumenta disse a Balaão: porventura não sou a tua jumenta, em que cavalgaste desde o tempo em que me tornei tua até hoje? Acaso tem sido o meu costume fazer assim contigo? E ele respondeu: não. Então o Senhor abriu os olhos a Balaão, e ele viu o anjo do Senhor que estava no caminho, e a sua espada desembainhada na mão, pelo que inclinou a cabeça e se prostou à sua face. Então o anjo do Senhor lhe disse: porque já 3 vezes espancastes a tua jumenta, eis que eu saí para ser teu adversário, porquanto o teu caminho é perverso diante de mim. Porém a jumenta me viu, e já 3 vezes se desviou de diante de mim. Se ela não se desviasse de diante de mim, na verdade que eu agora te haveria matado, e ela deixaria com vida. Glória a Deus, aleluia. Então Balaão disse ao anjo do Senhor: pequei, porque não sabia que estava neste caminho para te opores a mim. Agora, se parecer mal aos teus olhos, voltarei. Glória a Deus, aleluia. Amada igreja do Senhor, aí está, irmãos, a loucura do profeta.
E quantas pessoas nos dias de hoje não têm feito uma loucura como essa? Por quê, pastor? Irmãos, a Bíblia diz para nós assim, que se Deus não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Deus, irmãos, é o guarda fiel do seu povo. É Ele que nos guarda, Ele que nos protege, é Ele que nos livra do laço do passarinheiro e de todo mal. Portanto, meu amigo, minha amiga, como eu posso dizer que eu amo a Deus? Eu amo a Deus, eu creio em Deus, eu acredito em Deus, se eu não consigo demonstrar o meu amor ao meu irmão, à minha irmã que está diante de mim? É verdade, irmãos, porque muitas das vezes nós se encontramos, se cumprimentamos, sorrimos, se abraçamos, né? Mesmo agora que não devido a essa pandemia, mas quantas vezes não fizemos isso? Mas ao mesmo tempo que nós abraçamos o nosso irmão, dizemos que o amamos, mas da boca para fora, porque basta se ausentarmos do irmão ou da irmã, damos lugar à nossa carne e se levantamos um contra o outro. Irmãos, a Bíblia diz: não ireis, irmãos, sabe? Não ireis, não deis lugar à ira. Muitas das vezes a gente ficamos irado, sabe, por qualquer coisa, sabe, e acaba muitas das vezes não só nós se iramos e fazendo com que as pessoas também se irem, sabe, contra um irmão, contra uma irmã, contra o pastor da igreja, né? E acabamos, sabe, se esquecendo que Deus é aquele que nos guarda, que vela por todos nós, que Deus é aquele que nos disse que nós somos como a menina dos seus olhos, e ai daquele que tocar na menina dos meus olhos. Vigia, igreja. Não é tempo, sabe, de ficarmos, sabe, não é tempo de perdermos tempo. Pronto, a palavra certa é essa. Por quê? Quantos têm perdido tempo? Tempo que poderiam estar se dedicando aos trabalhos do Senhor, tempo que poderiam estar se dedicando a fazer a vontade do Senhor, mas não faço a vontade de Deus, e quando vejo alguém fazendo a vontade de Deus, isso me incomoda. Não, irmãos, não faça assim. Ore. Se você não pode ir, então ore para aqueles que estão indo, o Senhor seja com eles. Não murmure, não abra a tua boca precipitadamente, viu, irmãos? Porque Deus cuida de cada um de nós. Amém? Que Deus possa te abençoar, que o Espírito Santo de Deus fale melhor no teu coração, que Ele possa te guardar, te abençoar. Como eu falei, em breve nós teremos aí uma programação, temos o nosso programa já na rádio, né, na nossa rádio web, Fala Senhor, e essa rádio nós teremos aí palavra, teremos oração, é um canal dessa nossa igreja, e você, meu amigo, minha amiga, são os nossos convidados para estarem ouvindo, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos, tenham todos aí um bom dia e uma ótima quarta-feira, em nome do Senhor Jesus, amém? Fiquem todos com Deus e deixo a todos a paz do Senhor Jesus.